Nesse segundo tema, nós vamos trabalhar a questão do planejamento da entrevista e as etapas que compõem essa entrevista. Qual é o objetivo de uma entrevista por competência, como já falamos? É mapear o perfil das competências do candidato entrevistado. Pois bem, se esse é o objetivo, nós vamos trabalhar agora o planejamento e as etapas para poder atingir o objetivo proposto nesta técnica de entrevista por competência. Então, nós trabalharemos todos esses assuntos relacionados com o planejamento e a entrevista e as etapas da entrevista. Muito bem. Questão do conceito, né? Por que ela é chamada assim de entrevista por competência, né? É porque ela é baseada na premissa de que o comportamento passado do candidato pode nos indicar sobre o seu comportamento futuro. Presta atenção que até no próprio processo seletivo ele pode demonstrar comportamentos inadequados para essa vaga que está se candidatando. E costuma-se observar a forma como ele se reporta na recepção, quando ele liga para você, você liga para o candidato, tudo isso é observado, essa parte do comportamento, toda essa questão é observada, porque, como diz, o comportamento passado, ele tende a se repetir. Se a pessoa teve uma atitude de arrogância, de prepotência ou de descortesia, provavelmente ela terá esse comportamento futuramente. Então, é importante que você observe desde o início do primeiro contato com o candidato até o final do processo. Você pode, na entrevista, é claro que você vai mapear, levantar bem, mas eu gostaria que você tivesse presente essa questão de observar durante todo o processo seletivo. Porque o comportamento, preste atenção nisso, o comportamento tenderá a se repetir. Então, partindo desse pressuposto, você, entrevistador, você vai procurar coletar exemplos de situações vividas pelo candidato anteriormente, procurando saber o que ele fez, o que ele sentiu, pensou e quais os resultados da sua ação em determinada situação. Então, você vai poder observar a partir dos relatos dele na entrevista. Porém, os comportamentos também apresentados durante o processo seletivo, durante todo esse processo, né? E para planejar a entrevista por competência, você precisa ter, em primeiro lugar, o perfil das competências, que vão ajudar você na elaboração das perguntas, para investigar cada atributo ou competência. Então, quando você tiver a vaga, você vai mapear, ou você mesmo pode mapear, ou pedir ajuda do gestor da vaga. É importante que ele participe, porque ele é que sabe exatamente quais as competências que ele precisa que esse candidato apresente. Então, quando ele mapear com você o perfil das competências, a partir daí você vai começar a fazer a sua análise e a sua avaliação. Então é importante, não é possível realizar entrevista de seleção por competência sem ter as competências mapeadas. Você até pode, se você não tiver aquela lista completa, mas você vai ter que ter indícios de quais as competências que são importantes ou muito importantes para essa vaga. A entrevista, ela é basicamente conduzida por perguntas abertas, específicas,
com verbos de ação no passado. Por exemplo, como você trabalhou com sua equipe para alcançar os objetivos propostos? Ou então, se você não quiser fazer uma pergunta, você pode pedir para que ele relate. Relate que objetivos, como é que você fez com a sua equipe para alcançar alguns objetivos propostos. Você pode usar ou em pergunta, ou então de forma de relato. Conte, relate, explique. Então você pode fazer das duas formas. Mas o importante é que quando o candidato for apresentar para você, for responder, ele tem que responder em cima de vivências já vividas, de experiências já vividas. Porque ele não pode, como eu falei para você, não pode ser se acontecesse tal coisa, o que você faria? Isso é entrevista situacional, não é esse o caso. Aqui você vai pedir de experiências já vividas, algo que ele já experimentou e qual foi o resultado desta ação, que também tem que ter um resultado. Ele precisa ter um contexto, uma ação e um resultado, que nós vamos ver mais adiante. Então, são perguntas que investigam uma competência específica na experiência passada do candidato. Então, por exemplo, aqui eu dou um outro exemplo para você, que em vez de pergunta, você pode pedir para ele relatar. Relate sobre uma meta ousada que estabeleceu e conseguiu alcançar. Aqui você vê que, em vez de pergunta, você está pedindo um relato para ele. Mas, da mesma forma, o candidato vai precisar explicar algo que ele vivenciou. E mais importante, a ação tem que ter partido dele. Não pode ter partido do grupo, não pode ter partido da sua equipe e não pode ter partido do gestor. Então, como já falei, não existe nesse caso perguntas hipotéticas tipo o que você faria se tivesse em tal situação? Como você agiria em tal situação? Não. Sempre você vai perguntar, vai pedir para que ele relate, para que ele conte algo que ele já vivenciou. Que já vivenciou e importante, vivenciou e teve um resultado. Muito bem. Na questão da estrutura, nós falamos nas perguntas e agora vamos falar na estrutura da entrevista. Logo, qual é o objetivo da entrevista? Lembra que nós falamos? Nós vamos investigar se o candidato apresenta as competências técnicas que requerem para aquela vaga. Pois bem, para que eu possa avaliar se ele possui essas competências, eu preciso que o candidato esteja muito à vontade na entrevista. Quanto mais tenso, mais travado ele estiver, menos respostas eu terei. Eu não terei certeza se ele apresenta as competências técnicas ou não. Então, para que você coloque o seu candidato à vontade, logo no início, quando você começar a entrevista, você tem que fazer uma etapa de quebra-gelo. Ele chegou, aí você faz uma pergunta, se a sua empresa é um pouco mais longe, você pergunta se ele teve dificuldade para encontrar a empresa, ou se está chovendo, você pergunta se ele pegou chuva, enfim, alguma coisa que relate, você pergunta se ele está confortável, se ele precisa de uma água, se ele... a bolsa, às vezes a candidata está com a bolsa no colo, aí você pergunta, você não quer deixar a bolsa na cadeira ao lado? Você faz algo para deixar a pessoa, você faz uma acolhida para esse candidato. Você mostra para ele que ele está sendo acolhido. Não adianta fazer aquelas entrevistas de terrorismo que deixa o cara tenso, o candidato fica tenso, suando, assim, ó,
que isso não leva a nada. Você não vai conseguir fazer com que ele se solte. Você pode até provocar mais adiante para certificar que ele tem as competências, mas nesse início ele precisa se sentir acolhido por você. E por isso é importante essa etapa do quebra-gelo. Então você faz algum assunto que você sinta que no momento cabe ali, perguntar sobre o tempo, enfim, alguma coisa que você sinta, que ele solte, que ele se desarme, que ele solte as armas, que ele solte aquela capa e possa ter uma empatia com você e poder se colocar, se apresentar. Porque ninguém gosta de falar de si para uma pessoa estranha. Portanto, esse teu candidato, ele é uma pessoa estranha para você e você para ele. Então, para que ele possa se sentir confortável em apresentar as questões comportamentais dele para você, ele tem que sentir esse acolhimento. Depois você vai fazer um início informal sobre a carreira dele. Você vai de leve entrando no assunto. Então, primeiro você vai falar da carreira, você vai perguntar da formação, da experiência, você vai... Lembra que nós falamos do chá? Então você vai começar pelo conhecimento, que é onde a pessoa se sente mais confortável em falar de si. Vai falar da sua escolaridade, se está estudando, se não está estudando, se precisa que ele tenha fluência em algum idioma, ele vai falar sobre a fluência ou não no idioma, os cursos que ele já fez, enfim, as experiências dele profissionais, o que ele já realizou, quais as atribuições que ele já teve, as responsabilidades que ele já teve, as funções que ele já desempenhou. Então você vai começar pela carreira, pela parte técnica. E por último você entra nas perguntas específicas, que são as perguntas comportamentais que nós falamos. Você pode também fazer bem nessa linha. Começa com conhecimento e você vai vendo também habilidades no segundo passo. E quando ele já estiver bem à vontade com você na entrevista, você entra nas questões comportamentais. E aí você começa a pedir relatos de experiências que você vai poder avaliar as questões comportamentais. Então, por que nós estamos batendo nessa tecla da questão comportamental? Porque a entrevista comportamental tem esse objetivo. Ela investiga se o comportamento que o candidato apresentou, se ele tem esse comportamento, se ele já vivenciou situações onde ele pôde apresentar esses comportamentos. Como nós falamos, você não pode ficar na hipótese, ele tem que ter vivenciado. Então, por isso é a entrevista comportamental. A situacional é que você investiga se ele possui ou não, se ele pode ter vivido ou não. Por isso que a diferença da entrevista comportamental e da situacional, na comportamental ele já tem que ter vivido. Então, ele tem que ter experiência, ele não pode ser um candidato que nunca trabalhou, por exemplo. Ele tem que ter tido experiências anteriores. Já na situacional, você pode jogar na hipótese o que você faria se tal situação se apresentasse para você. Aí você não precisa que o candidato tenha experiência, mas já na comportamental, por você investigar experiências já vividas, ele precisa apresentar experiências anteriores, experiências profissionais anteriores. Essa é a grande diferença. Então, a premissa da entrevista, com foco em competências comportamentais, é o que nós já falamos, que o desempenho passado constitui o melhor indicador do desempenho futuro. Então, nós falamos isso, não é? Que o comportamento passado prediz o comportamento futuro. É a mesma coisa. Se ele já fez, provavelmente, numa situação semelhante,
ele terá comportamento semelhante. Claro que não vai ser exatamente igual, porque a situação também não vai ser igual. Mas o que ele tiver vivido, ele vai ter um comportamento semelhante. Então, voltando, o comportamento passado prediz o comportamento futuro. Vocês veem que nós estamos aqui reforçando para que você grave isso, que você tem que ter muito presente quando trabalhar com essa técnica, avaliando o comportamento para ver se futuramente ele apresentará esse comportamento. Como eu falei para você, você pode observar, por exemplo, na recepção. Se ele teve um comportamento inadequado, digamos, na recepção da tua empresa, provavelmente, futuramente, ele poderá apresentar o mesmo comportamento. Eu estou falando da recepção porque muitas vezes, quando ele está na frente do selecionador, o candidato sabe que você está avaliando, você está com o poder, neste momento, de dizer se ele tem condições de participar do processo seletivo ou se não tem. Então, às vezes, ele tem um comportamento com você e com os outros, ele não sabe quem é quem dentro da empresa e aí ele tem um comportamento diferente. Por isso que é bom você fazer uma investigação, como é que ele chegou na empresa, se ele foi cortês, se ele chegou no horário, se ele soube se apresentar para as pessoas. Enfim, você pode fazer um acompanhamento, não só na entrevista, mas ao longo do processo, como eu já te falei. Qual as vantagens, né, da entrevista baseada em competências? Como nós já falamos, você vai ter uma redução da subjetividade no processo seletivo. Porque é bem cartesiano. Ou tem ou não tem. É uma coisa assim, ele não pode dizer, você vai observar e vai ver se ele já apresentou esse comportamento ou se não. Então, algumas regras básicas para a entrevista por competência. A constatação. O candidato terá que sustentar a história durante todo o tempo da entrevista. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez eu fiz uma entrevista por telefone com um candidato que eles tinham que ter fluência no idioma inglês. Eu liguei, falei, conversei, expliquei, me apresentei, falei da oportunidade que ele tinha encaminhado o currículo. Conversei uns 5 minutos, fiz a etapa que eu falei para você, né, que eu te falei, do acolhimento. Então, conversei sobre a oportunidade, falamos. Quando eu senti que ele estava à vontade, eu perguntei sobre a fluência, que era necessário, era importante. E eu perguntei, você se incomodaria de fazer uma entrevista por telefone em inglês? Aí o candidato falou, sim, posso fazer. Então, ok, podemos começar? Vários candidatos tiveram comportamentos diferentes. Isso que eu fiquei uns 5 minutos, tive o cuidado de fazer o quebra-gelo, como eu falei, o acolhimento. Uns desligaram, outros falavam, alô, 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 não estou escutando. Então, quer dizer, o que você observa? Que quando ele foi avaliado, ele não tinha competência. Então, ele mascarou, né? Então ele tem que sustentar a história. Você pergunta, ele diz, não, eu tenho fluência, eu fiz o curso, tarará. Quando você vai investigar mais a fundo, ele tem que sustentar. A mesma coisa no comportamento. Quando você pede para ele relatar uma história e você percebe que aquela história, que aquela vivência não foi efetivamente total, a ação e o resultado não foi efetivamente dele, mas de pessoas que estavam com ele, você tem que fazer com que ele relate novamente. Você volta, faz de uma outra forma uma pergunta e ele tem que sustentar a história.
senão você já percebe que ele não tem a competência. Outra questão que a gente fala do termo investigação em entrevista, né? Por que a gente fala investigação, né? Parece que eu estou assim investigando a vida do candidato. Não é. É porque nós trabalhamos com coleta de dados e fatos. Então, aí nós compilamos para chegar a uma conclusão, né? Então, é igual uma investigação convencional mesmo. Você faz a coleta de dados, você através dos relatos do candidato, e aí você chega à sua conclusão. Quando você faz o relatório, no final do processo, você é bem base numa investigação convencional. Por isso se fala muito investigação, né, na entrevista por competência. Agora, os indicadores de competência, cada empresa a gente tem que ter muito cuidado, porque cada uma pode ter definição e entendimento diferentes para o mesmo indicador. Foi o que eu falei para vocês no início, quando eu falei para você que criatividade pode, para alguma empresa, ter alguns indicadores e para outra ter outros indicadores. Vai depender muito da realidade, da situação da empresa, né? Aqui um exemplo. O indicador dar retorno ao cliente pode ser entendido por algumas empresas como foco no cliente e para outras empresas como foco em resultados. Então, você tem que ter cuidado, quando for fazer a entrevista, saber qual é o foco da sua empresa. Então, se ela vai levar a questão para esse lado ou para cá. Por isso que tem que alinhar muito com o gestor da vaga, porque é ele que está ciente do que é necessário para o candidato apresentar na hora do dia a dia, na execução das atribuições, das tarefas daquela função. Outra coisa que caracteriza essa diferenciação é a cultura da empresa. É a missão, visão e valores. Para uma empresa, como eu falei, para alguma empresa, dependendo da cultura da empresa, né, da missão, visão e valores, aquela competência, criatividade, por exemplo, que nós levantamos aqui, criatividade pode ter um foco e noutra empresa ter outro foco. Vai depender do ramo de atividade, da cultura, né, enfim, da missão, da visão, dos valores principalmente da empresa. Bom, e sobre os cuidados durante a entrevista? Aí nós entramos numa questão muito importante também, porque aí já o holofote, em vez, nós estávamos até aqui falando do candidato. Agora aqui, nesse cuidado durante a entrevista, vamos virar o holofote para nós. Nós selecionadores, nós entrevistadores, nós temos que ter muitos cuidados importantes para realizar a entrevista. Tá? Se nós vamos investigar o passado desse profissional, porque nós já falamos, né, que ele vai apresentar o mesmo comportamento quando exposto no futuro, a partir daquele estímulo, né, já vivenciado, nós temos que ter muito cuidado durante essa entrevista para observar se ele efetivamente tem essas coisas. A gente não pode pré-julgar, nós não podemos ter um cunho de achar que ele não tem, eu acho que ele está mentindo, ele está omitindo. Não, nós temos que ter um cuidado de ser isento na entrevista, não fazermos pré-julgamentos. Nós temos que escutar, escuta ativa, escutar sem julgar. O que nós vamos avaliar é se ele possui as competências que ele teve que ter vivenciado anteriormente. Então, a gente não pode considerar como verdade absoluta que ele vai ter, porque ele também pode mudar. Por exemplo, quando eu
eu ou todos nós, né, tínhamos 10 anos, 12 anos e depois à medida que vamos amadurecendo, é claro que nós mudamos o nosso comportamento, porque isso passa por aprendizagem. Tem questões nossas que nós vivenciamos, tivemos uma atitude, hoje mais maduros, se passarmos por aquela situação novamente, teremos uma atitude diferente, porque já teve o amadurecimento. Por isso que falamos que a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas mudam os comportamentos com o passar do tempo e com a experiência adquirida. Por isso que é importante você pedir relatos de vivências recentes. Não pode ser de coisas muito passadas, porque assim a pessoa já amadureceu, já teve várias vivências e ela certamente já aprendeu com aquele erro e não vai cometer o mesmo, né? E até porque já avaliou, já julgou e já viu o que ela poderia melhorar. Então, por isso que nós vamos nos exemplos recentes, né? E não em vivências distantes. Imagina, se o teu candidato não vai pedir coisas do primeiro emprego, não vai pedir coisa do estágio. Se ele já tem uma estrada, claro, né? Você vai pedir sempre de situações que ele vivenciou no emprego ou atual ou anterior, como nós já falamos aqui. Tá? Agora, se você não aplicar, agora outra questão. Lembra que eu falei que para você fazer a entrevista, você tem que ter mapeado o perfil da vaga. Se você não tem mapeado o perfil comportamental, você pode ter duas opções. Na etapa de planejamento, você vai identificar quais os comportamentos que o requisitante da vaga deseja para a função. Então, você vai sentar com o seu cliente interno, você vai pedir para que ele mapeie para você quais as questões importantes que ele precisa que o candidato apresente, se ele não tiver isso já formalizado, né? Então, isso é na etapa de planejamento, você faz um levantamento junto com o gestor da vaga. Ou então, você parte de uma lista de competências e comportamentos padrão, e na etapa de planejamento, você apresenta essa lista ao requisitante para que ele faça as escolhas. Pode ser dessas duas formas. Você pode fazer orientando, né, conversando e orientando o gestor da vaga, ou então você pegar uma lista padrão e pedir para ele sinalizar. Isso vai depender muito da sua experiência, de como é que é o tempo de preparo dessas entrevistas. Isso tem toda a questão de cultura da empresa, o que fica melhor para a tua empresa ou não. Então, agora referente ao planejamento, de novo, falando para nós, o holofote para nós. Né? O candidato vai chegar, você vai começar as entrevistas. Que cuidados você tem que ter no planejamento da entrevista? Como tem as etapas que nós falamos ali, das 3 etapas, né? Do início, do quebra-gelo, o desenvolvimento e depois o encerramento, são as 3 etapas. O que você vai fazer? Você tem que reservar um tempo e local adequados. Você tem que ir preparado para a entrevista, leia o currículo antes. É horrível quando o candidato está na sua frente e você está lendo o currículo, parece que você não se preparou para a entrevista. Então, leia antes do candidato chegar, dá uma repassada no currículo, para ver as questões importantes do currículo, para quando ele sentar na sua frente, você poder fazer as perguntas baseado no que você leu no currículo dele. O tempo e local é para que evite de interrupções, para que não tenha uma quebra no andamento da entrevista. Então, você vai reservar a sala, o local, e com um tempo determinado. Então, é evitar de ter que sair da sala para buscar algum material, ou então alguém entrar para pedir para você assinar alguma coisa, ou tocar o telefone e você ter que atender. Enfim, naquele momento que você está com o candidato ali, você está
totalmente atento ao que ele está apresentando. Você pode expor o trabalho que será realizado e integre o candidato nesse contexto, que é no quebra-gelo. Você pode falar do objetivo da entrevista, por que vocês vão fazer essa entrevista, qual o objetivo, qual o prazo que você tem para dar o resultado, quais as próximas etapas do processo. Você pode ali apresentar para o candidato como é que será todo o processo até o final, para que ele possa se sentir confortável para apresentar as questões comportamentais dele. Outra coisa é deixe o candidato falar uma pergunta por vez. Às vezes a gente está escutando o candidato e surge uma dúvida, porque ele falou algo que deixou você com dúvida se era verídico ou não, ou se efetivamente ele vivenciou ou não. E aí você já fica, ele está falando e você já tem o impulso de fazer uma nova pergunta em cima. Não. Espere ele terminar. Você pode até anotar. Se você tem medo de esquecer, você anote que assim que ele terminar, você faz a pergunta. Então, para que ele tenha tempo de raciocinar e falar e relatar para você o que foi solicitado. Então, essa é a postura do entrevistador, né, de escuta ativa, de escutar atentamente o que esse candidato está apresentando para você. Então, e a atenção, né, você vai estar com toda a atenção voltada para esse candidato. Você tem que entrar na vida, assim, na cabeça dele para ver como ele está pensando e quais são as reações que ele vai te apresentar. Você vai ter que ter muita análise. Então você vai fazer na preparação da entrevista, você tem que ter cuidados tanto na preparação e no desenvolvimento da entrevista. Então são todas essas. Quando você pergunta, você planejou e você desenvolveu. Então o planejamento da entrevista, ele tem toda a parte de planejamento de local, de recursos e também a execução das perguntas. Você vai fazer a condução da entrevista, ele tem que sentir que você está dominando aquela técnica, que você está ali escutando e você tem que ter o domínio do tempo também. Porque para que a entrevista não fique longa e cansativa para esse candidato. Porque aí você perde também informações importantes, porque se ele estiver cansado, você vai certamente perder informações por ele já estar cansado de estar relatando. Então, quando nós fazemos as perguntas, como eu já falei para você, muitas vezes a gente usa o termo pergunta, mas na verdade você está pedindo relatos. Mas por quê? Porque é voltado para a parte comportamental, né? Nós fazemos solicitações de experiências. Mas pode ser, às vezes a gente usa o termo pergunta porque numa entrevista normalmente tem perguntas e respostas. Mas na verdade nós vamos trabalhar em cima de relatos. Ou também de perguntas, mas basicamente trabalhamos com relatos vivenciados já. A utilização do termo pergunta, então, é em função do pressuposto que uma entrevista é constituída de perguntas e respostas. Então, na realidade, a parte técnica da entrevista comportamental é provocar um estímulo para esse candidato para que ele relate suas vivências, estando à vontade, como em uma conversa corriqueira do cotidiano. Esses dias uma candidata me falou assim, nossa entrevista foi tão boa, nem parece que foi entrevista, parece que foi um bate-papo. E eu falei para ela, esse é o objetivo da entrevista, é que você sinta como se fosse um bate-papo, porque você vai se sentir tão à vontade que você vai fazer o relato. Ela nem sentiu que ela estava naquela coisa de pergunta e resposta, pergunta e resposta. Você cria um ambiente de acolhimento onde parece
que é um bate-papo, mas na verdade você está fazendo levantamento de comportamentos. Mas não precisa ficar naquele bate e volta, né? Você faz de uma forma amigável, amável com o candidato. Porque, como eu já falei para você, quanto mais à vontade ele se sentir, mais você vai conseguir extrair das informações que ele vai lhe fornecer. Tá? Então, algumas perguntas comuns, assim, ou alguns relatos, né? Conte sobre uma situação de difícil negociação em que você obteve sucesso. Isso quando você precisar da competência de negociação. Então, essas, sim, são perguntas comuns, né? Relatos de experiências. Ou então, cite as ideias ou sugestões mais produtivas que você desenvolveu na sua área de atuação, quando pede para falar sobre criatividade. Então, esse é um exemplo de um relato que você solicita para o candidato. Ou então, relate uma ocasião onde você teve que liderar uma equipe ou pessoas e qual foi o resultado. Aqui, quando a competência for persuasão, liderança, você percebe que você vai adequando a pergunta de acordo com a competência que você precisa investigar no candidato. Esse é o pulo do gato, esse é o segredo da entrevista. É saber formular em cima de competências. Então, saber perguntar e saber ouvir as respostas são muito importantes, porque às vezes você pode pedir para ele relatar alguma situação, você percebe que você ali naquele momento não conseguiu investigar adequadamente, ou porque ficou faltando alguma parte do relato, ou porque você não sentiu segurança quando ele relatou. Você pode, com certeza, refazer a pergunta de outra forma, mas pergunte mais adiante para ver se ele mantém a história, como a gente falou. Então, porque essa entrevista comportamental, ela permite que você colete dados sobre as habilidades críticas, que asseguram que o candidato possui os atributos, né, ou as competências, que elas precisam ser investigadas através de perguntas específicas. Então, você tem que coletar, você tem que ter sensibilidade para fazer a solicitação de relato das histórias, para que você possa perceber que esse candidato possui esses comportamentos que vão ser precisos para essa vaga. Então, repetindo e reforçando a nossa aprendizagem aqui. Para saber perguntar, tem que saber também ouvir as respostas. Você vai fazer perguntas específicas ao perfil das competências, evitando assim a subjetividade. Por que falam para você de saber perguntar e saber ouvir as respostas? Porque para evitar a subjetividade, você vai seguir basicamente o perfil das competências. Você, tendo ali as competências, você vai ter que treinar as perguntas que você vai fazer específicas para cada competência. Para evitar a subjetividade, para você não ficar pensando, talvez, não, quem sabe. Não, ele tem que ter, como eu disse, ele tem que ter apresentado. Para isso, você vai ter que desenvolver habilidades para formular as perguntas corretamente. Então, aqui, estou falando das habilidades nossas como entrevistadores. Nós falamos das habilidades do candidato, agora estou falando das nossas. Para que eu possa fazer as entrevistas por competência, eu preciso desenvolver habilidades para formular essas perguntas corretamente. Então, de que forma? Usando perguntas abertas específicas, como nós relatamos já no início, não é? Você pegou na competência criatividade, elencou os indicadores e para cada indicador, lembra lá no quadro, você pode voltar lá no quadro e dar uma olhada.
nós fizemos um indicador e uma pergunta para aquele indicador. Então, com verbos de ação no passado. Por quê? Porque tem que ser algo que ele já tenha vivenciado. E com foco nas competências. As competências que foram mapeadas no perfil das competências, da função. Então, para ter essas perguntas para a entrevista por competência, para cada indicador, basta tu acrescentar no início da frase um texto. Conte uma situação em que você teve que... Relate sobre tal situação. Comente, cite, descreva. Então, a partir daí, você dá o start para que ele relate para você, para que ele conte, para que ele cite, para que ele descreva, para que ele comente. Então, tem que dar esse start para ele e solicitando para perguntas específicas, não esqueça. Então, por exemplo, nesse indicador, trazer soluções criativas para os problemas que parecem difíceis de resolver. Lembra que esse indicador está lá, naquele quadro que nós já vimos, de criatividade. Muito bem. Qual a pergunta, ou então o relato que nós vamos pedir para o candidato? Você vai acrescentar um trecho, assim, sugerido, né? Conte uma situação em que você teve que trazer soluções criativas para os problemas que parecem difíceis de resolver. Vocês percebem que aqui nós acrescentamos somente o conte e pegamos o restante do indicador. Então, a partir daí é que você vai observar o relato dele para você e você vai poder avaliar se ele tem exatamente o que você está buscando. Então, você não tem muito mistério. Você pode pegar, então, você pega o trecho e acrescenta, conte, relate, explique. Então, e o entrevistador tem que ter muita atenção. Por isso que nós falamos que no planejamento da entrevista, a sala tem que ser reservada com antecedência, para que não haja interrupção, porque a sua atenção tem que ser 100% nesse momento. Então você tem que estar atento às respostas do candidato, a fim de você perceber se tem contexto compreensível, se tem uma ação tomada e se os resultados obtidos com a ação foram satisfatórios. Então, nós falamos que tem que ter contexto, ação e resultado. Porque não adianta eu mostrar que eu tive uma iniciativa, sim, mas disso resultou em quê? O que mudou no cenário naquele problema? Aqui, o que deve ser extraído do candidato, então? Nós chamamos de CAR, né? Porque é o contexto, ação e resultado. Esse é o contexto do que precisa do candidato. Em cada relato que ele estiver apresentando para você, você vai observar essas três questões. Contexto. O que seria o contexto? O contexto ele está te justificando o que aconteceu, a situação que se apresentou. Qual ação que ele tomou e que resultado que teve essa ação que ele teve. Então, o contexto, ação e resultado. Perfeito? Então, por exemplo, aqui um exemplo de CAR incompleto. Já falamos. Contexto, ação e resultado. Quando a gente fala que é um CAR incompleto, é um exemplo que a gente vai dar, ele pode ser um contexto, não está totalmente, uma ação ou um resultado que não foi efetivo. Então, por exemplo, aqui, ele pode fazer esse relato. Minha equipe estava com dificuldades em cumprir as metas da empresa.
estavam todos estressados com o volume de trabalho, levando até a casos de conflitos no ambiente de trabalho. Então vocês vejam que o estresse gerou questão de conflitos de relacionamento, né? Relacionamento interpessoal. O que ele fez? Aí, continuando o relato, ele diz: após a atuação do RH em alguns treinamentos, como gerenciamento de tempo e atividades de relaxamento durante o expediente, a situação melhorou muito e até mesmo os conflitos reduziram. O que a gente percebeu aí? Teve fragmento de contexto. Por quê? Ele contou a situação ali, não foi? Ele contou para nós o que aconteceu, por que gerou o estresse, a questão de metas e tal. Ele contou o que o RH fez, mas faltou fragmento de ação. Por quê? O que esse colaborador fez que culminasse na atuação do RH relatado? É justamente essa que é a intervenção do entrevistador, fazendo a pergunta complementar. E como o RH teve conhecimento dessa necessidade ou quem acionou o RH? Percebe a diferença? Ele vem contando a situação, o contexto, ele contou o que gerou aquilo e que ações que o RH fez em função para resolver aquele problema. Porém, para que nós possamos ter certeza que foi uma ação dele, você deve perguntar: e como que o RH teve conhecimento dessa necessidade ou quem acionou o RH? Aí você vai ter a comprovação. Se o candidato estiver se apropriando da experiência de outro colega, isso ficará evidente e com isso a resposta não atenderá ao perfil. Aí você tem que considerar a seguinte resposta do candidato a essa pergunta complementar. Meu gerente, observando essas questões, acionou o RH, que veio até a área de minha coordenação e fez o levantamento comigo, que passei todo o diagnóstico. Então você vê que o gerente que observou, acionou o RH e fez um levantamento com ele, que passou todo o diagnóstico. Porém, vocês veem aqui que a ação não foi dele, foi o gerente que acionou o RH e que aí ele teve uma participação, mas não foi uma ação que ele promoveu. Então aqui nós temos duas informações. Os indícios de comportamentos apurados na ação não são do candidato, mas sim do seu gerente. E esse candidato não possui o comportamento que está sendo procurado em sua experiência necessário para a função. Nesse caso específico, porque você vê que nesse relato que ele apresentou, a ação foi do gerente e do RH. Ele só participou já como coadjuvante. Se ficar constatada a ausência do comportamento, a entrevista comportamental já teve sucesso em sua realização. Porém, presta atenção, você pode, se você sentir que ele nesse relato ele não apresentou, você pode pedir um outro relato para ter certeza que ele possui ou não essa competência. Para você já não criar um julgamento dizendo não tem e ponto. Não, você pode mais adiante fazer pedir um novo relato de uma outra situação que você possa comprovar se ele apresenta esse comportamento ou não. O seu objetivo é de investigar e identificar se o candidato tem ou não esse comportamento para a função. São constatação de suas competências, que a gente chama. A gente não está fazendo avaliação de julgamento de valor, a gente está percebendo, constatando se ele possui ou não as competências. Mas como bom investigador, não tire conclusões precipitadas, principalmente
se você acreditar que ele tem o comportamento em questão. Porque às vezes, como eu falei ali, você percebeu que ele não foi feliz naquele relato. Que ele, por ninguém é expert em responder perguntas em entrevista. Portanto, você percebeu que a resposta que ele deu está incompleta, formule outra, para você ter certeza que ele possui ou não possui. Não já vá julgando, tirando conclusões precipitadas, achando, não tem. Preste atenção. Fique atento e volte quantas vezes você achar necessário para você ter certeza que ele possui ou não o comportamento desejado. Você dá continuidade à entrevista quando for esse caso, né? Você percebeu que o relato não está de acordo. Você dá continuidade à entrevista e volta a investigar esse comportamento mais adiante, como eu falei, utilizando outro exemplo, sem dar pistas para o candidato, de que você não ficou satisfeito com a resposta obtida, porque isso pode induzi-lo no relato de suas experiências. Você tem que ter habilidade de mais adiante fazer as perguntas sem que ele perceba que você não ficou satisfeito com aquela resposta, porque senão ele percebeu que você não ficou satisfeito, ele vai querer contar uma outra história para seu agrado. Então, você fique atento, não manifeste nenhuma consideração enquanto você está escutando os relatos. O objetivo da ferramenta CAR, né, que é o contexto, ação e resultado, não é simples observância do contexto, ação e resultado. A ação do entrevistador é avaliar se o comportamento apresentado é compatível com a necessidade da função. Vocês veem que eu estou repetindo, porque eu repito várias vezes questões que eu percebo que vocês têm que ter muito claro e isso tem que ficar assim na pele da gente. Tem que saber que isso é importante e fundamental na hora que nós formos fazer o relato sobre o candidato, das competências apresentadas ou não. Então, por exemplo, aqui um CAR completo. Nesse exemplo, minha equipe estava com dificuldades em cumprir as metas da empresa. Estavam todos estressados com o volume de trabalho, levando até a casos de conflitos no ambiente de trabalho. Percebam que é a mesma situação. Aí, após solicitar a atuação do RH em alguns treinamentos, como gerenciamento de tempo e atividades de relaxamento durante o expediente, a situação melhorou muito e até mesmo os conflitos reduziram. Percebam a diferença de um e de outro. A situação, problema, o contexto foi o mesmo, só que a ação foi diferente. Foi você solicitou para o RH, você trabalhou, você chamou o RH e solicitou um trabalho de treinamento, de gerenciamento do tempo e atividades de relaxamento durante o expediente. Então vocês veem que aí a ação partiu, aí está completo e a ação foi do candidato que entrou em contato com o RH. Ele não foi passivo, né, nesse caso, ele foi ativo, ele foi proativo. Ele buscou o RH quando ele percebeu esse estresse no grupo e ele percebeu a situação, por que estava ocasionando aquilo e o que estava resultando. Mas apenas isso não significa que a resposta é satisfatória. Se a origem do indicador a ser pesquisado for atuar junto à equipe preventivamente, proporcionando condições adequadas de trabalho, incluindo o ambiente de trabalho. Então veja, se a resposta para ser satisfatória tiver essa questão de atuar junto à equipe preventivamente, não é possível classificar que o candidato tem esse indício de comportamento, pois o comportamento requer uma atuação preventiva. O que nós estamos querendo falar aqui?
Nesse caso, embora ele tenha tido a atitude de buscar o RH para resolver aquela situação, ele foi resolver uma situação que já tinha se apresentado. Agora, como diz ali no anterior, ó, se for para atuar junto à equipe preventivamente, não foi preventivamente, foi posterior. Quando aconteceu o problema, é que ele foi buscar a ajuda do RH. Então, nesse caso, não foi preventivamente. Então, não podemos classificar que ele tem esse indício de comportamento. Então, segundo o relato, né, a atuação dele foi apenas chamar o RH e ainda depois que vários problemas que já haviam acontecido. Então, ele teve uma postura de chamar depois que o problema aconteceu. Não trabalhar preventivamente para que a coisa não acontecesse. Então, quando você, na preparação da entrevista, você tem que ter muito cuidado com o uso e o controle do tempo. Como eu falei para você, como você vai reservar a sala, você vai reservar o tempo, você vai ter que ter um relato do candidato. Então você cuide o uso e o controle do tempo. Então você vai ter que preparação da entrevista, análise do currículo, tudo igual como nós fazemos, né? Você já está acostumado a fazer assim. Análise do currículo ou ficha de solicitação de emprego, quando for uma vaga, né, já mais de produção e tal. Análise do currículo, o local e o horário e material de apoio. Preparou a entrevista, já olhou o currículo, já está ali no local, já preparou o horário e material de apoio. Pronto. É esperar o candidato chegar. Isso já na segunda etapa, no desenvolvimento da entrevista. Nessa introdução que nós falamos, naquele quebra-gelo, você leva em média uns 8 minutos. Não pode também se estender no bate-papo. Essa questão da acolhida, do quebra-gelo, essa introdução, você leva no máximo uns 8 minutos. Quando você entrar na parte das questões das informações pessoais e profissionais, uns 10 minutos, porque ele já apresentou ali, você vai fazer perguntas pertinentes. Claro que cada caso é um caso, mas normalmente você leva uns 10 minutos fazendo perguntas pessoais e profissionais, já trabalhou aqui, já fez estudo, enfim, né? Rapidinho, 10 minutos. Agora, quando você for entrar na questão das informações baseadas no perfil de competência, aí sim, aí que nós vamos entrar na investigação, aí você leva 40 minutos. Porque o seu foco vai ser aqui, ó, no perfil das competências. Por isso que ali você vai levar 40 minutos tranquilamente, verificando e tendo que buscar, investigar, na verdade, se o candidato apresenta essas competências. E no final você fazer o fechamento, agradecer a vinda do candidato, falar que você vai dar o resultado, que você vai entrar em contato, avisar mais ou menos o prazo que você vai dar o resultado, enfim. Esse fechamento, perguntar se ele quer mais alguma informação que você, por acaso, não tenha dado, se ele ficou com alguma dúvida, ou se ele gostaria de saber mais alguma coisa, enfim. Uns 2 minutos. E aí, acabou a entrevista. Tá? É importante que o entrevistador esteja orientado para experiências relevantes e recentes. Volto a repetir. Foco nas evidências, nas competências reveladas nas respostas do candidato. Para você ficar focado nos relatos. No final da entrevista, dê oportunidade ao candidato para relatar ou expressar algo que ele acha importante. Às vezes ele gostaria de relatar alguma coisa que porventura você não perguntou. E ele então
deixe ele à vontade para ele falar o que ele gostaria, que ele acha importante apresentar, relatar, e que não foi feito durante a entrevista. Aí, fechando, explico ao candidato as próximas fases e a duração aproximada do processo completo. Não deixe ele solto, não se despeça do candidato sem dizer quais serão as próximas etapas, mais ou menos qual é o prazo, para ele sair seguro, sabendo qual é a próxima etapa, o prazo da resposta, que você vai dar o resultado, independente de qual seja esse resultado, se positivo ou negativo, você vai entrar em contato e vai dar o resultado. Isso é importante para o candidato, para ele sentir que você estava comprometido. Afinal de contas, ele veio até a sua empresa, fez entrevista com você, ele merece esse cuidado, esse respeito de ligar para ele ou mandar um e-mail, agradecendo e dando o resultado caso seja negativo. Se for positivo, ligar e já agendar a próxima etapa. Fale um pouco sobre a empresa e sobre a vaga a qual o profissional está se candidatando. Aqui tu pode fazer ou no final, tá? Normalmente a gente usa muito no final, porque depende de caso a caso. Às vezes, para se você sente que o candidato ainda está bastante tenso, embora você tenha feito o quebra-gelo, você então fale um pouco sobre a empresa, sobre a vaga, para fazer com que ele vá se soltando essa armadura, assim, né? Então, isso depende de caso a caso. Você pode fazer no final da entrevista, quando o candidato já se mostra bem à vontade no início da entrevista, ou se ele estiver muito tenso, você pode fazer isso no início da entrevista. Agora dê oportunidade para o candidato fazer perguntas e solucionar dúvidas sobre o processo ou sobre a empresa. Aí isso sim, isso jamais no final da entrevista. Esse segundo item é importante que seja no final. Agora, esse para falar sobre a empresa e coisa, você pode ver, adequar, como eu falei. Se você sentir que o candidato está muito travado, fale um pouco sobre a empresa para que ele vá relaxando. Comprometa-se em informar a resposta da entrevista, independente do resultado, e informe ao candidato os pontos que ele atingiu, os que ele atingiu em parte e os que ele não atingiu. Aqui vai depender muito da maturidade desse candidato. É claro que você não vai dizer diretamente para ele dar o resultado efetivamente da entrevista como é que foi. Você pode sinalizar alguns pontos que ele atingiu em parte ou que ele não atingiu, para que ele saiba mais ou menos em que condição ele está nesse processo. Se ele saiu bem na entrevista, se ele ainda vai ter que ter algumas questões para ser investigadas ou se ele realmente não tem o perfil. Se ele não tem, você pode aqui, claro que você não vai dizer nem em que pontos que ele não atingiu, mas você pode dizer que a experiência talvez não esteja compatível. Você dá indício para ele que ele não será aprovado, para que ele não saia perdido.